A paz do Senhor Jesus para todos nessa manhã tão linda que fez o nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer para você hoje uma passagem da palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, que diz o seguinte: Então vocês se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus, querido, né? A importância que tem a nossa oração diante do Senhor Jesus. Orar, nós não oramos porque somos fortes, oramos porque nos sentimos fracos, oramos porque necessitamos de um Deus que pode fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, um Deus que está sempre de ouvidos atentos a ouvir o clamor dos seus filhos. Temos um Pai que ama incondicionalmente aquele a quem Ele formou, a quem Ele criou com as suas próprias mãos. E nesta manhã eu quero trazer para você que tamanho que tem a sua oração, a importância da sua oração diante do Senhor. O quanto vale a sua oração ao Senhor Jesus. Quão grande são o significado das suas palavras aos ouvidos do Senhor. Orar é intimidade. Oração é diálogo entre duas pessoas, né? Entre nós e o nosso Pai. Isso é uma oração. Oração é cura, oração é libertação, oração é salvação, oração é transformação. Quando nós oramos por alguém, nós cremos em um Deus que é soberano para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos ao nosso Deus através da oração, é porque nós cremos que Ele está ali do nosso lado a ouvir o nosso clamor. A oração é a base do avivamento de uma igreja que não ora, uma igreja que não tem um grupo de intercessores, é uma igreja fraca, é uma igreja onde o Espírito Santo de Deus ele não atua, onde o Espírito Santo de Deus ele não pode transformar vidas. Uma igreja sem oração é uma igreja totalmente morta, é uma igreja morna, uma igreja que não está convicta daquilo que é o Senhor Jesus, daquilo que o Senhor pode fazer em prol da sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo, por isso nós precisamos todos os dias nos alimentarmos na oração, precisamos todos os dias estarmos de joelhos dobrados, clamando ao nosso Deus, que é soberano, que é onisciente, onipresente, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem velado pelas nossas vidas, né? Oramos porque precisamos de avivamentos, de fé, de esperança, de fortalecimento, de cura. Oramos porque quando entregamos a Ele as nossas ansiedades, descansamos nele. Por isso precisamos de orar, principalmente nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Dias onde temos visto tantas coisas acontecerem. Tantas coisas à nossa volta, ao nosso redor têm acontecido. Então precisamos estar de joelhos dobrados, precisamos ter um entendimento maior da palavra do Senhor, precisamos entender quem é Deus na nossa vida, precisamos entender o quanto o Senhor Ele nos ama e o quanto Ele sofreu por mim e por você naquela cruz do Calvário. O Senhor Jesus Ele veio a este mundo como homem, Ele foi enviado pelo seu Pai para dar a vida a nós, né? Para trazer vida e vida em abundância para mim e para você. O Senhor Jesus, mesmo Ele sendo filho de quem Ele era, filho do Deus Altíssimo, Ele necessitava de estar com seus joelhos dobrados, né? O Senhor Jesus, Ele tinha uma vida de oração, mesmo que Ele era um homem tão ocupado, porque Ele saía curando, libertando, fazendo milagres, né, juntamente com seus discípulos, mas Ele todos os dias, Ele tirava um tempo para estar nos pés do seu Pai, orando, dialogando com Ele. Lembra quando Jesus estava ali orando e Ele chora, porque Jesus Ele chorou, queridos. Ele chorou porque Ele sabia que aquela dor seria imensa e Ele chorou por mim e por você. E nessa manhã, somente através da nossa oração, do nosso diálogo com o Senhor, é que nós podemos se derramar na presença do Senhor e assim obtermos
a qual vitória nós estamos esperando. É somente através da oração. O Senhor Jesus, quando ele estava ali de joelhos dobrados, e ele olha para o seu pai e diz: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E muitas das vezes nós estamos de joelhos dobrados diante do Senhor Jesus, em momentos de angústia, em momentos de aflições, e buscando ao Senhor uma bênção. Mas nós precisamos entender que mesmo nos momentos de dores, no momento de fraqueza nossa, nós precisamos entender que o Senhor tem que fazer conforme a sua vontade. Não é conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele. E eu vou te trazer nesta manhã vários exemplos de homens e mulheres que oraram e os céus se abriram, que oraram e as suas orações elas foram respondidas. Em Gênesis 18, 23 ao 33, vamos ver Abraão orando a Deus em favor da vida do seu sobrinho Ló. Abraão quando ele soube que o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou do seu sobrinho Ló, que ali habitava no meio daquela cidade com a sua família. E Abraão, ele vai orar ao Senhor, ele vai interceder pela vida de Ló, né? Para que o Senhor o salve, para que o Senhor o livre daquela destruição. E Jó pergunta ao Senhor: se tiver 50 justos naquele lugar, ainda assim o Senhor a destruirá. E ele vai perguntando e vai incomodando a Jó, e de 50 ele foi para 40, de 40 ele foi para 45, depois ele foi para 10, e Deus disse: se haver um justo lá, esse será poupado. Então o Senhor Deus, ele poupou a vida de Ló, né? Nós sabemos disso, conhecemos a história, mas através da oração de um justo, Deus poupou a vida de uma família, né? Deus tirou Ló e a sua família de lá. Em Êxodo 32, 30 ao 35, podemos ver Moisés intercedendo pelo aquele povo, né? Aquele povo que havia saído do Egito, mesmo ele sabendo quem era Deus na sua vida e quem o estavam guiando. Aquele povo foi desobediente e pecaram contra o Senhor, mas Moisés intercedeu por eles. Moisés intercedeu, ele foi até o Senhor, subiu ao monte e foi conversar com o Senhor. Ele foi clamar a Deus, interceder pela vida daquele povo, pedir a Deus que os perdoasse. Ele sabia que eles haviam pecado grandemente contra o Senhor Jesus, mas Moisés estava ali pedindo a Deus por aquele povo, intercedendo a Deus. E a oração de Moisés, mais uma vez, o Senhor ouviu e poupou a vida daquele povo, e ainda prometeu que ele enviaria um anjo para acompanhar aquele povo, e ele estaria logo mais atrás. Então Deus, ele é soberano, querido. Não importa por quem clamamos, não importa se você hoje está clamando pelo seu filho que está nas drogas, não importa se você hoje está clamando pelo seu marido que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu só te digo uma coisa: a sua oração, ela será respondida por aquele que pode exatamente fazer o que você não pode, pela vida daquele que você clama. Então não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua casa, não desista do seu parente, não desista do seu amigo, não desista daquele que você quer que entre no reino do céu juntamente com você, para que juntos possamos sentar à mesa do Cordeiro. Não desista, saiba que a sua oração não tem sido em vão, por mais que as pessoas olhem para ti e digam que você não vai receber a sua vitória, que você está sendo louca, que você está sendo incoerente. Não acredite nisso, mas acredite em um Deus que pode fazer muito mais daquilo que você está pedindo ou pensando, que quando eles olharem a resposta da sua oração, eles vão saber que verdadeiramente você tem buscado, você tem clamado. Em 1 Samuel 1, do 9 ao 18, vai falar sobre a história de Ana. Ana era uma mulher triste, uma mulher que estava ali desolada, uma mulher rejeitada pelo seu esposo, uma mulher rejeitada pela sua rival Penina, uma mulher que via todo ano a sua rival dar filho ao seu esposo, e ela não podia porque ela era estéril. Mas ela tomou uma posição.
Ela sabia que se ela se inclinasse ao Senhor e voltasse para o Senhor e clamasse a Deus com o coração grato, rasgasse o seu coração diante de Deus, ela saberia que Deus poderia dar a ela aquilo que ela estava pedindo, que era um filho. E o Senhor atendeu a oração de Ana. Ana chega naquele templo e ela dobra os seus joelhos e vai falar com o Senhor. A Bíblia diz que da sua boca não se ouvia som algum, mas ela estava ali, só falando ao Senhor, clamando ao Senhor. E quando o seu líder espiritual se depara com Ana e fala para ela: mulher, até quando continuarás embriagada? E ela diz ao seu Senhor: eu não estou bêbada, não bebi nenhum tipo de bebida, apenas clamo a Deus por um milagre. E aí o profeta verdadeiramente vê que Ana está ali de joelhos dobrados diante do Senhor. E ele diz para ela que o Senhor conceda a sua petição. E ali Ana foi em paz, tranquila, porque ela colocou nos pés do Senhor. E a vitória de Ana chegou. Deus deu a ela o que tanto ela queria, o que tanto ela almejava, que foi o seu filho Samuel. E Samuel se tornou um grande homem, um grande líder para Israel, um grande juiz. Samuel se tornou ali uma pessoa totalmente qualificada nas mãos do Senhor Jesus para liderar aquele povo, né? Era ele quem dava as instruções ao rei Saul. E assim o Senhor usou poderosamente aquele filho que foi concebido através da oração. Então, por isso nós podemos ver o quanto é importante a nossa oração, o quanto é importante nós dobrarmos os nossos joelhos e estarmos na presença do Senhor. O quanto vale tirarmos todos os dias um tempo exclusivo para o Senhor e entregar a Ele as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas aflições, entendendo que Ele é soberano e que Ele é presente em todo o tempo e que Ele não nos abandona por nenhum momento sequer. E assim nós sabemos a quem temos servido, nós sabemos quem está conosco. Mesmo que as coisas elas andem o contrário, mesmo que o tempo esteja desfavorável, nós temos que confiar em um Deus que é grande e soberano sobre as nossas vidas. Temos que acreditar que o Senhor Ele está conosco a nos ouvir as nossas petições. Há 3 palavras-chave na oração: comunhão com Deus, fé e sinceridade. A sua oração ela precisa ter essa base, ela precisa estar ajustada, ela precisa ser uma oração sincera, com um coração grato, um coração confiante, um coração temente a Deus e a sua comunhão para com Deus. Precisamos ter intimidade para com Deus e só podemos ter intimidade com aquele que nós andamos todos os dias. Nós não temos intimidade com o vizinho que nós não conversamos com ele. Um vizinho que você abre o portão da sua casa e você vê ele ali do lado varrendo a sua calçada e você não dá um bom dia. Então você não tem comunhão com aquela pessoa. Então a nossa comunhão com Deus é que todos os dias, ao levantarmos e ao deitarmos, nós tenhamos essa comunhão, esse amor para com o Senhor Jesus, esse diálogo com Ele. E assim nosso vínculo com o Senhor Jesus, ele irá aumentando cada dia mais. Às vezes nós começamos a orar 1 minuto, dobramos os nossos joelhos, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, levantamos. No dia seguinte você vem, você fica mais 1, faz 2. No outro dia você vem, você fica 10. No outro dia você vem, você fica 20. No dia seguinte você já está aí orando meia hora, 1 hora com o Senhor Jesus. E isso é intimidade de filho para com o Pai. E é isso que nos faz, que vai nos alimentar espiritualmente. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa comunhão para com Ele. Salmo 139 fala da onisciência e onipotência de Deus. Revela que Deus sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele afirma que, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Isso é Davi, né? Ele falando que mesmo que não haja
que não saia uma só palavra da sua boca. O Senhor conhece tudo sobre ele. E o Senhor, Ele conhece tudo sobre mim e sobre você. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas tristezas, Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece tudo sobre mim e sobre você. Afinal, Ele nos formou. Mesmo que antes que existíssemos, o Senhor já nos conhecia. Então, por isso, Ele conhece tudo de você. No verso 4 vai dizer: logo sem fé e sem sinceridade, enganamos-nos a nós mesmos. Se nós não temos uma sinceridade diante do Senhor, se nós não temos fé em Cristo e apenas vamos à igreja, apenas ouvimos falar de Jesus, estamos enganando a nós mesmos. Por isso há uma necessidade de conhecermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos erram, muitos perecem por não conhecerem a verdade. E muitas pessoas hoje elas sofrem por não conhecer o Deus que está ali presente, porque o Senhor Jesus, Ele foi para junto do Pai, mas deixou o seu Espírito Santo para conosco, para que sejasse nosso Consolador, nosso ajudador. E o Senhor assim o fez. E Ele nos aguarda naquele grande dia. Só precisamos ter uma interação, uma comunhão profunda com o Senhor. Só precisamos aguardar Ele. E como aguardamos o Senhor? Em oração, em fé, em esperança. Todos os dias nós aguardamos o dia do Senhor. E aguardamos e sabemos que Ele virá nos buscar. E isso somente através da oração. Teremos força para caminharmos todos os dias, crendo que Ele está conosco. Em 2 Reis 6,17, vai falar sobre Eliseu. Ora, Eliseu ora a Deus para que abra os olhos daquele moço, para que ele veja. Eliseu estava pedindo ao Senhor que abrisse os olhos espirituais daquele moço, para que ele visse o exército do Senhor, como era maior do que aquele que estava diante dos seus olhos. Muitas das vezes focamos em apenas no que está diante dos nossos olhos carnais e nos esquecemos do tamanho daquele que nos sustenta e nos tornamos fracos diante das dificuldades. Mas Eliseu sabia a quem recorrer. Eliseu, ele sabia a quem estava com ele. Ele sabia que o exército do Senhor era muito maior, querida, do que aqueles carros, aqueles cavaleiros que estavam ali diante, cercando ele naquele lugar. Mas, infelizmente, o moço, o servo de Eliseu, Geazi, ele não via dessa maneira. Quando ele abre a porta e ele sai pela manhã e vê aquele grande exército cercados, ele volta correndo ao seu Senhor e diz: Senhor, o que faremos agora? Há um grande exército lá fora. E Eliseu olha para Geazi e diz: não temas, porque maior é aquele que está conosco do que os que estão lá fora. Só que Geazi, ele não via dessa maneira, porque os seus olhos carnais apenas estavam contemplando o que estava diante dele. Por isso Eliseu pede ao Senhor: abra os olhos desse moço para que ele veja como eu estou vendo. Muitas das vezes, querido, nós olhamos para o tamanho da nossa dificuldade, olhamos para o tamanho do nosso problema, nos esquecemos que há um Deus soberano, onipresente, onisciente, poderoso, majestoso ao nosso lado. Então não há, querido, não há problema que fique de pé quando um justo dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. Não há enfermidade que fique, não há demônios que fique, não há dificuldade que fique, porque nós sabemos que Deus é Deus em todo tempo e Ele tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Marcos 1:35. Jesus, sendo ele